Gente, seja muito Boa bem-vinda. tarde. Todas as outras pessoas que vão entrar, sejam todas bem-vindas. Estou muito feliz e estamos dando início em mais um Café com Elas, recebendo a nossa maravilhosa de hoje. Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo. Então tá, está me vendo bem, né? Tá vendo a minha beleza aqui, plena? Bruna, fica à vontade, seja bem-vinda. O meu Instagram é seu, a minha casa é sua. E, gente, para você que está chegando, não está entendendo, semana passada nós demos início, na quarta-feira, ao nosso Café com Elas também, e foi falado sobre Sara. E hoje nós vamos falar sobre H. Ô, gente, vamos, olha para vocês verem. H. Essa mulher, ela teve que passar por um momento de rejeição, de tristeza, de um monte de coisa para chegar até onde ela chegou. E aí você fala para mim assim, Núbia, mas e aí? Como que tudo isso aconteceu? Vamos lá por partes. H era serva de Sara e Sara foi lá, pegou, pediu para Abraão se deitar com Sara. Vamos para Abraão se deitar com H. E eu trago uma reflexão aqui para você, já de início, para a gente começar esquentando. Gente, será como que deve que ficou a cabecinha dela, né? Primeiro ter que deitar ali com um homem só para poder gerar, sem saber o que ia acontecer. E eu quero colocar já de início. Chega perto. Chega mais perto, bem mais perto, que eu vou contar para você no seu ouvido, para você entender. Quantas vezes nós já passamos pela situação e pela questão de ser usada pelas pessoas, no momento bom, tá favorecendo, aí somos a queridinha, somos a amada, somos a e quando as coisas apertam, a gente, ou quando as coisas já se resolvem que melhora, nós somos jogados de escanteio. Somos jogados para fora no dizer, vamos aqui no dizer nosso, bem mais claro. Quando precisa, vem, Núbia, vem. E quando não precisa mais, te joga fora. Essa, basicamente, foi a história de H. Esta mulher que se viu ali sendo serva de Sara, e no momento que ela era serva, que ela fazia tudo o que Sara pedia, depois que ela já não servia mais, depois que Sara conseguiu o que Sara queria, ela foi deixada. E quando ela foi deixada, ela foi para onde, Núbia? Para onde que ela foi, ô Bruna? Você sabe me dizer? Ela foi para o deserto. E no deserto tem o quê? No deserto você Tem só vê nada, né? só areia, não vê nada. Ô, dó de H neste momento, né, gente? Quantas de nós, muitas das vezes, ó, H não quer nem ficar em pé aqui, fica em pé, H. H tá tanto no deserto que não quer ficar em pé. Quantas vezes eu, você, passamos pelo deserto, nos sentimos sozinha, sem esperança, sem ninguém, nos vemos longe de tudo e achamos, acabou, tá tudo perdido. A gente olha para um lado e só vê areia. E aí, neste momento, foi o que aconteceu com a H. Ela foi para o deserto, ela só viu ali tristeza, solidão, areia, não viu nada, rejeitada, humilhada muitas das vezes. Só que aí, alguém vê, alguém. Ô, gente, vocês sabem, esse Deus nosso, ele não nos esquece, ele não nos abandona, e no momento que nós precisamos, o que, que ele faz? É só chamar por ele, e ele aparece como uma água. Olha, para vocês verem, que lindo. Porque é assim que muitas das vezes nós nos sentimos, sem esperança, e o Senhor vem com a água viva. Aí você fala assim, Nubia, mas água não é o que eu preciso hoje, mas ele vem com o que você precisa. O que você está precisando neste momento? É um abraço? Receba o abraço do Pai neste momento. O que você está precisando? É o carinho? Receba o carinho. Ele não te abandona, ele não te esquece. Ah, Núbia, mas eu quero banhar nesse deserto, porque às vezes eu me sinto tão assim. Ele traz água para você tomar banho. É assim. Então, o que eu quero dizer para você é que não sei o deserto que você está enfrentando, eu não sei o que você está passando, mas de uma coisa eu sei: o Pai está te vendo. E é como a música que eu comecei dizendo: eu cuido de ti, eu cuido de ti.
de mim e de você. E com isso, vamos passar este momento incrível já para ela, com uma salva de palmas. Seja bem-vinda, meu amor, e o espaço é teu. Fique à vontade. Muito obrigada. Estou me sentindo muito honrada de estar aqui com vocês hoje, né, nessa tarde aí de bênção, porque eu tenho certeza que Deus tem um encontro marcado com cada uma de nós. Eu falo que em meio às dores, em meio às lutas do deserto, Deus é um Deus que nos enxerga. Deus é um Deus que enxerga aqueles que foram rejeitados pela sociedade. E quantas vezes nós já nos sentimos excluídos, não pertencentes a essa sociedade, não é verdade? Eu gostaria de iniciar aqui, Núbia, fazendo uma oração, pedindo ao Senhor para que conduza essa live, pedindo ao Senhor para que nós possamos ser instrumentos vivos nas mãos dele, instrumentos afinados, instrumentos que vai tocar ali, né, o louvor e a adoração a Deus, para que ele receba não só as minhas palavras, as suas palavras, mas as vidas, né, de quem estiver ouvindo aqui, as palavras, as orações de quem estivermos assistindo neste momento. Amém? Amém. Senhor, meu Deus e Pai, Senhor, eu me coloco diante de Ti. Senhor, que a Tua presença seja real neste momento. Senhor, que não seja eu aqui falando, que não seja a Núbia aqui falando, mas que seja o Teu Espírito Santo. Pai, eu entrego essa tarde nas Tuas mãos. Pai, eu entrego essa live nas Tuas mãos. Pai, que essa live possa ser um instrumento usado por Ti para alcançar vidas, Senhor, que estão necessitando ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, quantas pessoas estão aqui neste momento se sentindo frustradas, se sentindo bloqueadas, se sentindo rejeitadas. Pai, vai de encontro, Pai, aos corações e mostre para cada uma que o Senhor é o Deus que enxerga aqueles que ninguém enxerga. Senhor, o Senhor é aquele que exalta os pequeninos. O Senhor é o Deus que restaura sonhos. Quantos sonhos já foram sepultados? Pai, ressuscita sonhos. Pai, ressuscita projetos. Pai, ressuscita, Pai, a Tua comunhão conosco. Que nós possamos, neste momento, nos sentir acolhidos. Pai, em nome de Jesus, perdoe os meus pecados. Senhor, que toda legalidade que foi dada ao inimigo sejam seladas agora com o sangue de Jesus Cristo. E que neste momento prevaleça somente o teu querer, a tua vontade, nos dê direcionamento, Senhor. Abra os meus lábios para que eu fale somente o que for da tua vontade. Senhor, que eu seja direcionada, que a Núbia seja direcionada pelo teu Espírito Santo, em nome de Jesus. E que essa live venha fazer diferença, não somente na minha vida, na vida da Núbia, mas na vida de cada um que passar por aqui, na vida de cada um que assistir a essa live. E que eles possam confirmar que o Senhor é Deus, que o Senhor é fiel, que o Senhor é digno de confiança, porque a obediência quebra a maldição. Assim como Agar, naquele deserto, optou em te obedecer, em te ouvir, confiou na tua palavra. Oh Pai, que neste momento nós também possamos confiar na tua palavra, para que o Senhor venha se mostrar para nós, assim como o Senhor se mostrou na vida de Agar. Em nome de Jesus, amém. 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 Glória a Deus. Isso é interessante que antes de eu aparecer na live, eu estava orando para o Senhor e eu falava assim, Deus, o que a gente vai falar, o que vai for conduzido, que seja da tua vontade. E a gente vê o cuidado de Deus nos mínimos detalhes. Então, que você possa descansar e a casa é tua. Então, quem foi Agar? Né? A Núbia aí já deu uma introdução.
falando que o propósito de Agar, né, sobre as feridas e os bloqueios emocionais que Agar provavelmente deve ter vivido. Eu quero reforçar aqui, Núbia, peguei esse gancho dos bloqueios, como muitas vezes nós nos sentimos, né, bloqueadas por, às vezes, viver uma vida que nós não queríamos viver. Agar era só uma menina, ela era uma serva, mas relata que ela era uma mulher egípcia, né, uma menina egípcia, e que ela era serva. Então, ela não tinha poder sobre as próprias escolhas, né? Então, aqui ela fala que, a Bíblia nos fala que ela era serva e que ela não teve o direito de optar, né? Então, ela foi ordenada a se deitar com um homem que não era o esposo, não havia amor, né? Não havia um desejo em si. Então, a gente pode trazer muitas vezes aqui para pessoas que às vezes foram obrigadas a se deitar com alguém, né, sem o próprio consentimento. Então, Agar teve esse bloqueio, esse trauma, foi gerado esse trauma, né? Não teve essa concordância. Então, ela precisou deitar e precisou ser barriga de aluguel. Então, não perguntaram para ela, você aceita a gerar um filho meu? Não, você vai gerar, ela não teve o poder de escolha, né? E por aqui a gente pode observar o que será que Agar sentiu, né? Então, ali naquele momento, ela se sentiu provavelmente um objeto, né? Ela sentiu o desamparo, o desamor, né? A própria incompreensão, e como salário ali, né? Como recompensa, ela recebeu maltratos, ela recebeu humilhações, e nós que já estudamos, né? Nós que temos aí, acredito que psicanalistas estão aqui assistindo a nossa live, nós entendemos perfeitamente qual o impacto que a humilhação tem sobre o indivíduo, né? E trazendo para a nossa realidade hoje, ela foi obrigada a gerar uma criança indesejada, a princípio, mas que ela amou de tal maneira que ela, no momento do desespero, ela precisou tomar uma decisão, né, de sair fugida do ambiente onde ela estava vivendo, para viver os riscos, né, em viver ali no deserto, como a Núbia pontuou muito bem, né, um lugar seco, sem vida. Então, vamos lá, vamos começar ali a destrinchar essa história de Agar. Agar, no momento ali da gestação, a gente já se encontra no momento, a mulher fica num ambiente numa situação tão vulnerável, né, Núbia? Toda sensível. E neste momento em que ela precisava ser cuidada, que ela precisava ser amada, compreendida, ela recebia da parte de Sara maltratos, né? Então, Sara não escondia as humilhações. Então, vamos lá. Por que Sara humilhava tanto Agar? Porque mesmo sendo a senhora de Agar, ela se sentia inferior a Agar. E muitas vezes as pessoas nos humilham, as pessoas nos desdenham, as pessoas nos fazem sentir inferiores, porque no fundo elas têm conhecimento do nosso potencial. Elas têm conhecimento de que nós temos os nossos valores. E elas se sentem inseguras. E pelos próprios bloqueios emocionais, elas vão tentar reafirmar o seu valor sobre nós. E de que maneira elas vão fazer isso? Elas vão tentar nos diminuir para que nós possamos chegar ali num nível, pelo menos, superior, inferior ou no mesmo patamar. Então, Sara era senhora, ela tinha
tudo ali, ela era dona de tudo aquilo ali, mas ela não tinha o que ela sempre quis, que era um útero frutífero. E por ela se sentir inferior a Agar, ela mostrava para Agar que ela era inferior, que ela era serva, né? E ela humilhava Agar ali, para que Agar não descobrisse o seu próprio valor. E é justamente isso, né, que o inimigo vem fazendo com a gente. Desconstruindo a nossa identidade. Nos fazendo acreditar que somos menos do que realmente somos. Porque ele sabe que o dia que nós descobrirmos o nosso potencial, ninguém tem poder de nos parar. Que o dia que nós descobrimos quem nós somos em Deus, não existe nada e nem ninguém que tenha o poder de nos parar. E é por isso que ele utiliza das nossas feridas emocionais, dos nossos bloqueios emocionais, para que a gente possa ficar neste lugar de humilhação, de rejeição, de abandono. E ele sempre vai dar um jeitinho de usar isso contra você. Você é apenas uma serva, Agar. Você tem que estar disponível para mim. Você não tem poder para deduzir ou para escolher alguma coisa. Você vai fazer o que eu mandar. E quantas vezes nós nos tornamos escravos da própria realidade ali que nos aconteceu, das nossas experiências negativas, porque nós não conseguimos enxergar o poço ao nosso lado. Então, Deus ali naquele momento, onde Agar se tornava vulnerável, onde ela perdeu todas as esperanças, Deus reaparece. E ele enxergou Agar. E ele mostrou para Agar que ela, mesmo sendo pequenina aos olhos da sociedade, porque ela sim sabia que ela era pequena, porque foi essa visão que passaram para ela. Então, ali Deus mostrou para Agar quem ela era e qual o potencial que ela tinha. Mas para que ela pudesse viver esse processo, mas para que ela pudesse vivenciar de todo o propósito que Deus tinha para ela precisava tomar uma decisão. Então, veja bem o cuidado de Deus para conosco. Ele não apenas nos apresenta, nos capacita, mas ele respeita o nosso poder de decisão. É isso que eu tenho para você viver hoje, Nube. É isso que eu tenho para você viver hoje, Bruno. É isso que eu tenho para você viver hoje, Thaís, né? Vamos ver quem é que está aqui. A Cleidiane. Saudade de você, Cleidiane. A Marilda, né? Então, cada um de nós aqui, nós temos um futuro brilhante nos apresentado ali. Mas somos nós que temos o poder de escolher entre continuar no deserto ou optar, voltar ali e obedecer a Deus, né? Então, desde o início, Agar, grávida, foi para o deserto, né? Ela fugiu, por não aguentar as humilhações. Mas Deus fez uma promessa e apresentou para ela o futuro dela. Mas para que isso acontecesse, ela teria que fazer o quê? Retornar e aceitar, por enquanto, por um momento específico, né, as humilhações de Sara. Porque neste momento que ela era humilhada, ela estava sendo preparada, ela estava sendo forjada para ser a mãe de Ismael. E quem foi Ismael? Quem foi Ismael? Ali a Bíblia nos relata que ela retornou sim, e que ela criou Ismael até um certo período, juntamente com Abraão, né? Até ser quando Abraão
quando tinha 86 anos, se tornou pai. Então, neste momento, a promessa de Deus para Sara foi cumprida, né? Então, o que acontece? Ela retornou, né? E Sara gerou a criança e deu a vida ali. Só que o que acontecia? Eles estavam brincando. Ismael estava ali brincando, né? Com o irmão. E aí, com Isaac. E aí, a Sara, do nada, ficou enciumada. E a proteção de mãe, mas ao mesmo tempo ela não pensou na criança, ela pensou no próprio filho. E ela não levou em consideração, não usou empatia, ela não levou em consideração que Ismael estava ali a pedido da própria Sara, né? Então Ismael retornou. Então a Sara voltou-se para Abraão e fez um pedido, né? Pediu para que ele mandasse Agar embora juntamente com Ismael. Naquele momento, o Abraão ficou muito sentido porque ele amava o próprio filho, mas Abraão, por ouvir a Deus, concordou e mandou ali Ismael juntamente com Agar. O que aconteceu? O que a gente pode esperar disso aqui? Já tentou pensar? Algo incrível, sem querer, algo incrível que a gente vê, nós vemos duas passagens aonde Agar vai para o deserto, uma porque ela se sentiu rejeitada, ela tomou a decisão de ir para o deserto, e aonde ali Deus manda ela retornar. Agora nós vemos outra situação, aonde Sara que pede para Abraão, a mesma mulher. Então vamos lá, a mesma pessoa que pediu para você servir, para você fazer, está sendo a mesma pessoa que está pedindo para você ir embora. Então a gente vê hoje, trazendo para os nossos dias de hoje, para os acontecimentos que a gente vê, que são assim, aquelas mesmas pessoas que nos chamam para a gente poder servir, para a gente poder ajudar, para a gente poder fazer, agora é a pessoa que fala bem assim, eu não preciso mais de você, já dizer tchau. Às vezes não dá nem tchau. Às vezes vai na outra pessoa, ó, manda ela embora, porque eu já não quero. O que ela está caçando aqui? E aí, cadê? Aí nós trazemos hoje, olha, a Sara volta para o deserto. A mesma mulher que uma vez ela foi, Deus mandou voltar. Ela voltou, agora ela é uma pessoa que está indo. E só que agora ela volta já diferente, né? E Ismael, ele cresceu e se tornou, né, arqueiro, não é isso? Mas o que eu quero trazer aqui com essa reflexão para a gente aqui agora, pegando o gancho da Núbia? Quantas vezes, né, as pessoas nos usam para alcançar objetivos? Você já se sentiu usada? Você já se sentiu ali... a pessoa só se aproximou de mim, sugou de mim tudo que ela podia sugar, e quando ela conseguiu o que ela queria, ela simplesmente me descartou. No momento da primeira vez, né, que Agar foi para o deserto, ela fugiu, na realidade, porque ela não suportava mais ser humilhada. Aí nós vimos aqui o bloqueio, no caso da humilhação, né, da rejeição, por ela ser algo superior. Da segunda vez, ela se sentiu abandonada. Ali não houve uma gratidão. Ali não houve compaixão. Poxa, depois de tudo que Agar fez, como ela serviu, né, a família, ela simplesmente foi excluída. Então, eu consegui o que eu queria, dar um filho para o meu esposo. Então, eu não preciso mais de você e nem do seu filho. Você me serviu até aqui, agora eu já não quero mais. Nem para ser humilhado, ela prestava mais. Então, ela se sentiu a menor de todo o acampamento, a mais rejeitada, a mais pequena, né? Então, ela foi
descartada. A Giane está falando aqui que por muitas vezes ela já se sentiu assim. Acredito, Gê, que todos nós já passamos por momentos de dor, de exclusão, de desamparo, de rejeição, né, de abandono. Mas o interessante aqui que eu queria pontuar é o que nós fizemos no momento em que isso aconteceu conosco. Né? Eu vou ler aqui um trechinho, eu fiz uma colinha aqui, que no pior momento da vida de Agar, no momento em que ela não tinha mais esperança, porque da primeira vez ela fugiu, foi opção dela, né? Mas no momento em que ela pensou, poxa vida, eu obedeci a sua palavra, eu suportei passar por todas as humilhações. Onde está a sua fidelidade? E foi neste momento, no momento que ela estava mais vulnerável, onde ela estava desacreditada, no momento em que ela percebeu que estava tudo perdido, quem aparece? E quantas vezes você já passou por tantos bloqueios, por tantas humilhações, por tantas decepções? Hoje chegou o momento em que Deus vira para você e fala, eu te enxergo, filho. Eu estou aqui. Hoje é o dia do nosso encontro. Hoje eu entrego nas tuas mãos todas as promessas que eu preparei para ti. Porque a obediência tem o poder de quebrar maldição. Agar foi uma serva fiel. Agar foi uma serva obediente. E por ser obediente, Deus honrou. E por ser obediente, Deus teve um encontro com Agar naquele momento. No momento de dor. No momento quando ela acreditou que não existia mais nenhuma possibilidade. Então, quando os médicos dizem não existe mais condição, não existe mais respostas, nós já fizemos tudo que nós podíamos fazer. Neste momento, Deus aparece. No momento em que você está no seu relacionamento, em que o seu esposo vira para você e fala, eu quero divórcio. É neste momento em que Deus aparece. Você já fez de tudo para salvar o seu casamento. Mas é neste momento em que Deus aparece. Você já lutou de todas as maneiras para resolver essas questões. Mas é neste momento em que Deus aparece. Quando não há mais lugar para o homem, digo, o homem ser humano, agir, é exatamente aí, quando Deus começa a agir. E talvez você esteja assistindo hoje essa live e se encontre exatamente neste lugar, assim como Agar, que teve que se afastar do filho para não sofrer mais ainda, vendo o filho morrer. E é exatamente neste momento que Deus vire para você e fala, eu estou aqui, filho. Chegou a minha vez de agir. E a gente vê, né, Bruna, o quanto acontece de uma forma, falar da vida dos outros, como sempre eu falo aqui. Eu fui essa mulher. E quantas H neste momento tem aqui? Eu, por várias vezes, eu tinha amizades, tinha pessoas ao meu redor, e ao mesmo tempo eu me sentia menor, e quando eu achava que estava bem, ou a pessoa ia, ou a pessoa mudava, ou acontecia N situações. E eu me sentia para baixo porque eu falava, eu não posso ter amigos, eu não posso ter pessoas ao meu redor, porque todo mundo que se aproxima some, todo mundo que se aproxima vai embora,
eu não quero mais arrumar amizade. Eu quero continuar sendo essa pessoa só, não quero mais. E no momento que eu vi a me fechar, eu consegui uma amizade, e ali, quando a amizade estava bem, estava tudo bem, eu me afastei. Porque nós chegamos nesse momento que a gente começa a aceitar os rótulos que colocam sobre a gente. A gente começa a aceitar palavras que, por exemplo, eu não posso arrumar amizade, porque senão daqui a pouco ela vai embora. Eu não posso conseguir um amor, porque daqui a pouco ele vai embora. Ou então a gente faz como Agar, que naquele momento ela se sentiu para baixo e ela ainda tentando ajudar, achando que está ajudando, né? Porque quando ela vai embora com o filho dela, e ela ali naquele deserto, ela por um instante ela deixou Agar sentada, ela deixou o filho dela em um canto e começou a se distanciar dele, porque ela, na mente dela, eu acho que ela falou assim, gente, eu vou embora porque eu não quero ver meu filho morrer, eu vou embora porque eu não quero ver ele sofrer, eu vou embora porque é melhor eu sair do que ele sair, é melhor eu sair do que eu sofrer com ele. Eu acho que naquele momento o que podia ter passado na cabeça dela foi esses sentimentos. E quantas vezes já não passou na minha e na sua cabeça aí de que é melhor eu sair da vida dela porque para ela não sofrer, ou para mim não sofrer, eu vou evitar sofrer. Só que tem uma questão que neste momento ela ouve uma voz. E é essa voz que neste momento, nesta tarde, o Senhor transmite para o meu, para o seu coração, que está se sentindo ou se vendo como Agar. E ali naquele momento, quando Deus fala com ela e que Deus não ia abandonar ela, que Deus não ia desamparar ela, que ele era a água que ela estava vendo no deserto. E vocês perceberam que tem um furinho aqui, mas esse furinho é proposital, sabe para quê? É porque a água que Deus derrama na sua vida, ela não precisa ser só para ficar só com você. Ele precisa que você comece a jorrar essa água na vida de outras pessoas. Então, o que você está aprendendo aqui neste momento é: vamos jorrar na vida de outros? Vamos ser esta água viva? Vamos aprender, porque o conhecimento, ele liberta. O conhecimento gente, não é preciso você passar por esse deserto sozinha. Esse deserto meu aqui ainda tem água, ó. Não é preciso você passar por esse deserto só. Você hoje pode chamar a presença do Pai para estar com você. Aqui, vocês também viram que até nisso, o coração de Sara, talvez, ou de Agar, talvez estava como dessa bonequinha. Estava aberto, estava vazio, estava triste, porque ela se sentia rejeitada. E ela é tão incrível que ela sabe que ela é uma princesa do Senhor. Ela sabe que ela é amada do Senhor, que ela é escolhida do Senhor. Mas chega um momento que começa a tampar esse brilho, começa a tampar a essência de que verdadeiramente nós somos escolhidas, nós somos princesas, nós somos amadas, e começa a abrir o quê? Um buraco em nosso coração. Começa a abrir um buraco na nossa alma. E nós sentimos, Deus, não vai dar certo. Senhor, eu não vou conseguir. Deus, será que nesse deserto eu vou morrer? Será que o meu filho vai morrer nesse deserto? Quantas de nós já não falou, Deus, será que acabou para mim? E o buraco em seu coração só está crescendo. Porque você não está acreditando que Deus pode mudar a sua situação. Mas Deus, ele é tão maravilhoso que ele começa a mudar a sua história. E ele começa a colocar em você roupas novas. Ele começa a colocar em você roupas novas, para que você possa entender a roupinha de Sara, ou de Agar, que você é amada, que você é princesa, que você é joia rara nas mãos dele. Pode continuar, Bru. Tão delícia te ouvir, Núbia. Você sabe que eu amo essas suas dinâmicas, né? Acho que Deus te usa muito com relação a essas dinâmicas. E eu, analisando pelo que você falou, né, trazendo para a nossa realidade aqui, eu também já fui muito rejeitada, muito humilhada, né? E no momento
de dor, no momento você trouxe a reflexão de como foi para Agar ali se afastar da criança, né, do próprio filho. E às vezes nós estamos tão machucadas, tão cansadas, que nós só queremos, eu não aguento mais. E já perdi todas as minhas forças. E houve um tempo, Núbia, em que eu fui essa mulher. Um momento em que eu estava sofrendo tanto, que eu me sentia tão humilhada, que eu me sentia tão frustrada, que eu bati, como é que fala nas lutas, jogou a toalha? Eu joguei a toalha para Deus. E falei, Deus, não consigo mais. Não consigo mais. E foi neste momento em que Deus apareceu para mim assim como Agar. No momento em que eu falei assim, eu comecei a pedir a Deus para me morrer. Eu não quero mais viver. Né? No momento de depressão, eu estava assim, no auge da depressão, e eu estava justamente assim, eu não quero ver mais nada, eu não quero saber de nada, eu já não consigo mais, está muito pesado. E foi exatamente assim, quando Deus descortinou os meus olhos e mostrou o poço que estava ao meu lado, onde eu estava tão afastada, tão bloqueada, com tanta escama nos meus olhos devido aos sofrimentos, aos bloqueios, às feridas emocionais. Eu costumo brincar assim, às vezes eu estou fazendo algum atendimento e eu venho trazer essa reflexão que eu sabe quando a gente está tão machucado, choro com a família, que o sangue passa no rosto, entre os olhos, e a gente não consegue enxergar, a gente não consegue. A gente tem que fazer assim, ó, para poder enxergar alguma coisa, que a visão fica distorcida pelo sangue. Já assistiram, né, alguns filmes, alguma coisa assim? E eu estava justamente assim, né? Eu não conseguia enxergar. Foi onde Deus me apresentou o poço, onde Deus me apresentou a psicanálise. E o meu desejo hoje é para que você consiga olhar para o lado, para sua frente, para outro ângulo de visão e consiga encontrar o poço, que é a presença de Deus. Que tão lindamente falando a Núbia trouxe, né, essa dinâmica da reflexão ali do potinho, né, Núbia, onde você encheu e ele começou a vazar. Que nós possamos ser cheios, 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 e por onde andarmos, que essa água vai deixando, ou seja, o nosso legado. Que aquilo que te aconteceu no passado possa servir para transbordar as vidas, possa servir para curar vidas. Que você possa ser transbordante da cura de Deus. Que nós possamos transbordar por onde nós passarmos o amor do Senhor. Que nós possamos transbordar, né, por onde passarmos o cuidado de Deus. Para que nós possamos transbordar por onde passarmos a esperança de dias melhores. E eu queria trazer essa reflexão aqui, Nobre, para a gente já ir finalizando, né, por causa do horário. Você não é o que te aconteceu. Você tem poder para mudar a sua história. Assim como Deus apresentou um futuro para Agar e deu a ela uma direção e o poder de decisão, assim Deus está fazendo com você também. Você hoje tem o poder de decidir. Você quer permanecer olhando para trás, para suas feridas, ou você quer limpar as suas feridas e falar, Deus, sozinha eu não consigo, mas eu sei que o Senhor está aqui, eu sei que eu posso todas as coisas, se o Senhor comigo permanecer. Então, a partir de agora, eu
decido me reerguer. E eu decido a olhar e procurar, né, aonde está o poço que o Senhor me prometeu. Porque eu falo, o nome que a gente precisa trazer para as nossas vidas a autorresponsabilidade. Que às vezes a gente tá, fulano fez isso comigo. A Sara está fazendo isso comigo, Deus. Abraão me humilhou aqui. Poxa, fulano me desdenhou aqui, né? Mas sabendo que eu tenho poder e autoridade para me levantar e decidir não viver mais essa vida, então eu não vou olhar para o que me aconteceu. Eu vou olhar para o que posso fazer a partir daquilo que me aconteceu. De que maneira eu posso trabalhar esse acontecimento para que o nome do Senhor seja honrado através da minha vida, através dessa experiência. O que eu posso trabalhar para que eu possa transbordar a cura do Senhor por onde eu passar. Então, esse é o poder que você tem agora, né? De ajeitar a coroa, entender que mesmo passando por lutas, você permanece com a coroa, porque você tem uma identidade. E essa identidade diz quem você é. Filha do Deus vivo. Filha do grande eu sou. Ou seja, eu posso todas as coisas. Por quê? Porque é meu direito e por herança. Então, se o rei tem autoridade, eu como rainha celestial, eu também tenho autoridade sobre o mundo espiritual. Então, eu tenho o poder de trazer à existência aquilo que eu quero. E de que maneira que o diabo tenta nos frustrar? Usando e assoprando na sua mente, na primeira pessoa do singular. Como que ele faz isso? Ele vira para a Núbia e fala assim: Núbia, você foi rejeitada? Ele vai virar para a Núbia e vai assoprar no ouvido dela falando assim: poxa, eu já fui tão rejeitada. Será que realmente dessa vez vai dar certo? Será que eu vou conseguir ir para frente hoje? Será que eu tenho poder realmente? Porque ele vai plantar na nossa mente a sementinha da incerteza e fazendo a gente acreditar que aqueles pensamentos são nossos. Ô, Bruna, se diz, você falou sobre plantar semente. Você já plantou? Você já plantou? Se você não plantou, vamos plantar uma sementinha aqui agora. Isso aqui é um pau de alguma coisa. Vou plantar uma sementinha. Só que é assim que ele faz. Nós, às vezes, nos sentimos como uma terra seca. Aí, vem e planta. Planta a sementinha de que nós somos rejeitadas, nós somos humilhadas. E está plantando. Só que aí, muitas das vezes, quando planta, nós decidimos escolher se nós vamos deixar que essas plantações ruins florescem ou se a gente vamos fazer aquilo que o Senhor diz. Somos uma terra seca, o Senhor vem, muda toda a história, nos planta. E aí, que essa sementinha agora possa ser a sementinha de Cristo, a sementinha do amor, e agora sendo plantada no seu coração. Então, todas as sementes que o inimigo lançou sobre você é rejeitada, você não é capaz, você não merece, você é uma pessoa que não vai conseguir, agora o Senhor tira essas sementes que o inimigo lançou e planta a semente dele. Só que é tão incrível, a sementinha foi plantada, eu nem consegui achar cavacando aqui. Mas o que é incrível é que quando a planta é plantada, você não fica
aqui parada só olhando. Nasce, planta, nasce, nasce, nasce. Você não fica olhando. Aí, às vezes, é o deserto. Você vai, a planta está aqui e você está, oh, meu Deus, será que não vai nascer? Será que não vai nascer? E aí começa a nascer de você uma linda rosa. E essa rosa vai nascendo. E aí é você. Então, eu quero dizer para você, dessas lições que tiramos, 3 lições dela sobre a vida de H é que H foi rejeitada, mas a rejeição dela não definiu quem ela era. Não define. Então, talvez no que você está passando aí do outro lado, o que você passa, a rejeição que você passou, não definiu a flor linda que você é, a princesa que você é. A segunda lição que eu quero trazer para você nesta tarde, de tudo que a Bruna falou e de tudo que nós falamos, é que Deus encontra você no deserto. E você vai florescer neste deserto onde você está, que você acha que não tem mais jeito. Vai dar uma flor linda, porque você está recebendo da água para poder jorrar na vida de outras pessoas. E a terceira lição que eu quero trazer para você é que você é vista e amada por Deus. Não deixe que ninguém diminua quem você é. E agora, eu quero dizer que quando você sair desse deserto, talvez nos seus pés vai ter areia. Talvez nos seus pés vai ter terra, rastros da onde você passou. Então, o que você faz? Sacode a poeira para que essa areia venha sair. Mas não tire do seu coração a lembrança e a memória da onde você foi. Ah, mas por que, Nubia, que eu vou ter que carregar? Sabe por quê? Aquele homem, quando ele estava ali no poço esperando que alguém jogasse ele, e Deus falou assim, pega a tua cama e anda. Só que aí Deus falou assim, da cama, para que ele sempre lembrasse da onde ele saiu. Talvez você não está entendendo o processo aonde você está. Mas aqui foi preciso o quê? Foi preciso você ter sido primeiro uma semente, essa terra ter sido molhada, ter sido regada, ter sido lapidada. Você aprendeu, você hoje é uma flor. Então, como uma flor, uma princesa amada do Pai, carrega isso na sua vida. Você não está só. A Bruna iniciou orando, agora a gente vai ensinar você o presente que uma amiga minha me ensinou, e eu gosto tanto que eu dedico todas as vezes que eu faço na live faça o abraço de borboleta agora. Qual é, Núbia? Se abrace, presenteie você neste momento. Começa a bater assim, ó, o abracinho. Espera aí, tá conseguindo ver o abracinho aí, né, Bruna? Faça o abracinho de borboleta, assim. E aí você se abraça e a Bruna vai orar por nós. Lembrando que esta live, gente, ela ficará salva aqui por 24 horas. Depois eu edito ela, subo ela para o meu YouTube. Você que ainda não se inscreveu no meu canal, corre lá e se inscreve. Não esquece que nós chamamos. Bru, muito obrigado, meu amor, por este momento incrível. E, ó, vamos lá, o abracinho, para ela orar por nós, agradecendo por esta live incrível. Amém. Vou tentar um pouquinho enquanto eu oro, mas eu quero que você preste atenção na letra dessa música. Essa música, ela diz muito sobre quem você é, sobre a nossa identidade. Enquanto isso, eu vou fazendo oração, tá bom? Sim. Mas, primeiramente, vamos refletir. Vamos refletir sobre o poder que essa música tem. Eu acho que tem tudo a ver com a nossa live. Tá? Agora sim. Então vamos nos abraçar, vamos nos acolher. Eu gostaria que vocês trouxessem agora a lembrança de tudo aquilo que eles te rotularam. Aqueles momentos que você foi rejeitado, aqueles momentos que você se sentiu usada, humilhada. E eu queria que você colocasse palavras de afirmação. Vamos substituir as humilhações pelo carinho do Senhor. Vamos substituir
as palavras negativas pelas palavras que Deus diz a seu respeito. Então, no lugar de rejeitada, diga em voz alta: eu sou filha amada. Preste atenção na letra dessa música, que vai reformulando a sua história. Pai, em nome de Jesus, ontem, que é o meu passado, eu fui rejeitada, eu fui humilhada, eu fui abandonada, eu fui desqualificada, mas no Senhor, no encontro com o Senhor, eu reconheço que eu estou cedendo. Eu reconheço que a minha fortaleza vem do Senhor. Senhor, assim como o Senhor mudou a vida de Agar. Senhor, a vida de Agar não foi transformada por causa de Ismael, mas foi transformada porque um dia ela te encontrou, ela teve um encontro com o Senhor. Senhor, que o Senhor possa transformar a vida dessas pessoas que neste momento está tendo um encontro com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, que a letra dessa música venha se fazer presente agora, Pai, nas nossas vidas. Senhor, nós te entregamos os fracassos que tivemos, tendo a nossa confiança, colocando a nossa confiança no Senhor, porque o Senhor diz que somos fortes, porque mesmo nos sentindo fracas, nós estamos fortes e somos seguras no Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Mude a nossa história. Senhor, mude o nosso destino em nome de Jesus. Eu creio sim no que diz sobre mim. Pai, nós cremos no que o Senhor diz sobre mim, sobre nós. Senhor, eu recebo a identidade de filha. Senhor, eu recebo, Pai, a identidade de filha, filha amada. Pai, que nós possamos construir um legado, Pai. Um legado de vitória, um legado de amor, um legado de transformação. Pai, que neste momento o Senhor possa transformar feridas, Senhor, em abundância, Pai. Que o Senhor possa transformar fracassos em vitórias. Que o Senhor possa transformar, Pai, em nome de Jesus, a nossa derrota, Pai, em sorrisos, as nossas tristezas em alegrias. Pai, transforme tudo aquilo que estava nos impedindo, que estava nos escravizando, em liberdade, em alegria, em gratidão, Pai. Aleluias. Em nome de Jesus, que a partir de agora as pessoas possam olhar para nós e enxergar que verdadeiramente existe um Deus que nos enxerga, que existe um Deus que transforma, que existe um Deus que faz milagres, aonde existe uma pessoa que confia em Deus e nós somos essa pessoa. Então, se nós confiamos, nós te entregamos e aguardamos no Senhor o milagre do Senhor. Em nome de Jesus, receba do céu, em nome de Jesus, os milagres do Senhor sobre a sua vida. Milagres na sua saúde, milagres no seu relacionamento, milagres na sua vida espiritual, na sua vida financeira. Receba em nome de Jesus os milagres do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Bru, muito obrigado, meu amor, por este momento. Eu agradeço a cada um que passou por aqui, a cada um que vai assistir